Bem, nós queremos agradecer àqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, agradecer àqueles companheiros que já estão aqui, os nossos agradecimentos do fundo do nosso coração, nesse ambiente de paz, de amor e de alegria. Nós vamos pedir agora ao nosso companheiro Edson para fazer a leitura preparatória. Mantenhamos em silêncio, porque esta preparação já faz parte do tratamento que vocês terão depois. À medida que nós adentramos essa casa, nós já estamos passando pelo tratamento que a equipe de espíritos faz. Edson. Irmãos, boa tarde. Primeiramente, agradecer aos mentores da casa pela oportunidade que me é concedida para darmos continuidade ao nosso trabalho espiritual. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É a lição 116, Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. Passagem de Jesus registrada em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde, simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Obrigado. Nosso palestrante hoje é nosso querido companheiro Hélio, um divulgador da doutrina espírita em toda a sua essência. Queremos, então, passar a palavra ao Hélio. Ai, faltou aqui uma coisinha, a prece. Desculpe a idade. Jesus, queremos nesta tarde te agradecer por esses momentos de paz, de felicidade, aonde procuramos refletir sobre a nossa passagem pela Terra. Possamos refletir tudo aquilo que acontece de bom conosco, mas também, Jesus, pensar com profundidade aquelas propostas que não deram certo. Sabemos que estás no comando de tudo. Isso não deu porque não seria bom para nós. E esta casa de Bezerra continua na sua missão de divulgar a doutrina espírita, de ensinar-nos a amar os nossos semelhantes. E que ele também continue sendo o médico dos pobres, atendendo todas as necessidades. E assim, Jesus, em seu nome, em nome dos nossos mentores espirituais, nós damos aberto a reunião desta tarde.
dando glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas de boa vontade. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Como é que tá chegando o som aí atrás? Tá bom? Nossa, que surpresa boa, né? Muito bom o equipamento novo da casa, tá de parabéns. Meus irmãos, a proposta da tarde é a gente trabalhar o tema Missão dos Espíritas. E a gente sabe que esse tema ele está registrado, Missão dos Espíritas, esse texto é uma fala do Espírito Erasto, nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 20, aonde Erasto vai nos orientar, trazer diretamente uma informação dirigida a espíritas, dizendo qual é a nossa missão. Então, que a gente possa, após ter ouvido a palestra, sairmos daqui nos sentindo desafiados para, depois de termos tomado posse do conhecimento, tentarmos transformar esse conhecimento em atitude, em vida. Talvez seja esse o maior desafio. Esse Erasto, que traz a mensagem, ele é um discípulo de Paulo de Tarso, agora desencarnado. A gente sabe que Paulo de Tarso ficou conhecido como sendo o apóstolo dos gentios, foi aquele companheiro que pregou o evangelho do Cristo ao coração daqueles que não eram judeus. E Paulo de Tarso, por certo, instruíra intensamente a Erasto. Essa informação de ser esse Erasto, o mesmo Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, a gente encontra no livro que foi produzido pela Federação Espírita do Paraná, chamado Expoentes da Codificação Espírita. Os companheiros fizeram uma pesquisa. À frente da pesquisa de um grupo de coordenadores estava Maria Helena Marcon, e eles pesquisaram quem são os espíritos. Interessante para palestrantes, para aqueles que querem conhecer, possuir esse material. Então, a mensagem é de Erasto. E para começar a gente aprofundar no tema, eu queria desdobrar o conceito. O que é missão? Para a gente entender, para a gente compreender a palavra em si. A missão tem dois sentidos. Primeiro, a missão é a incumbência que alguém deve exercer a pedido ou por ordem de outra pessoa. Missão é um encargo. Eu saí de casa, Delma me falou assim, Delma, minha esposa, passa ali pela lojinha de plantas e vê se tem uma árvore de... Bom, esqueci qual é a árvore, mas já comprei. Está lá no carro. Já comprei, esqueci o nome. Isso é uma missão. Ela me deu uma missão. Só que o dicionário vai dizer também que missão é o grupo de pessoas que executam uma tarefa. Então, a gente, por exemplo, tem ouvido falar em missão de paz, onde alguns países mandam um grupo de pessoas num amparo, socorro, alguma unidade, algum outro país. Uma missão de amparo a necessitados. Então, missão também é o grupo de pessoas. Então, eu queria que você colocasse para mim um asterisco nesse segundo conceito de missão. O grupo que executa uma tarefa. Bom, vamos trabalhar o que é espíritas, então. O dicionário vai dizer que espírita está ligado àquilo que é relativo ao espiritismo. Vai fazer o link com sendo a doutrina espírita. Então, vejam bem, espírita tem uma ligação com a doutrina, tem uma ligação com o material apresentado e deixado de maneira didática por Allan Kardec, onde ele codifica o pensamento espírita e atualiza o pensamento de Jesus. Ele vai buscar a essência do pensamento do Cristo. Então vejam que a doutrina em si é a missão. Ela é o espiritismo. Eu fui buscar na literatura, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 11, item 11, uma fala de Emmanuel. E esse Emmanuel, tudo indica ser o mesmo Emmanuel que orientou a obra de Chico Xavier, a obra literária. E ele vai trabalhar o item, o egoísmo. E lá ele diz assim, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra a cujo progresso moral obsta. Então ele está dizendo que o grande obstáculo para que o espiritismo, para que o planeta não evolua, não transforme-se num mundo melhor, regenerado, será o egoísmo. Está obstaculando o progresso. E vai dizer assim,
ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ou fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Observe, então, que está reservado ao Espiritismo a tarefa da ascensão moral do planeta e poderíamos, com toda certeza, substituir o Espiritismo e transferir para os espíritas. Então, somos nós, os agentes, que iremos executar as ações que irão transformar o mundo no mundo pacífico, amoroso, na chamada era da fraternidade. A partir daqui, meus irmãos, eu queria colocar um outro asterisco para resgatar aquele lá de trás, onde um grupo de pessoas, um grupo de espíritas, são aqueles que executarão a tarefa. Então, observe que quando a gente pensa que o espírita também é uma pessoa partidária do espiritismo. Então, um grupo de pessoas partidárias serão aqueles que vão executar a tarefa espírita. Qual é a missão? Chegaremos lá em instantes. No entanto, antes eu queria linkar uma fala de Emmanuel num outro livro chamado O Consolador. No Consolador é um livro que Emmanuel trabalha a mesma proposta do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. E a questão a ser trabalhada é a 352, onde Emmanuel vai perguntar: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E a resposta é: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha luzes divinas por toda a terra. Esse consolador prometido por Jesus faz referência ao capítulo 14, Evangelho de João, quando Cristo disse que não nos deixaria sós, mas enviaria um outro consolador, e esse consolador seria capaz de nos ajudar a lembrar de tudo quanto ele havia ensinado e também nos ensinaria coisas novas. O Espiritismo compreende ser a promessa cumprida com o advento do Espiritismo, a vinda da doutrina espírita. Se você tiver dúvida com relação a isso, eu sugiro que você leia o Raciocínio de Kardec, extremamente lúcido, muito concatenado, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, onde ele consegue, de maneira muito racional, nos fazer entender que o Consolador prometido por Jesus seria uma doutrina e não uma entidade espiritual. Pois bem, queridos, o texto prossegue quando diz assim, que serão pelas vozes dos seres redimidos, então, que a gente vai receber as luzes do conhecimento. Esses seres redimidos me fez lembrar o prefácio do Espírito de Verdade, quando ele introduz o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá os companheiros vão se lembrar, está dito, e é lido muitas vezes, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Então, a proposta de iluminação do Cristo ser ele próprio a luz do mundo é um trabalho de expansão do reino de Deus na terra a ser feito por pessoas, por trabalhadores, também incluídos aqui os espíritas. Vou aprofundar, meus irmãos. Voltando lá na questão 352, a gente lembra que aqueles espíritos espalham as luzes por toda a terra. E a gente linka com o complemento da resposta que Emmanuel produz, dizendo assim, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então, a gente observa que Emmanuel está afirmando ser o Espiritismo a continuidade do cristianismo, o que ele chama de cristianismo redivivo. Com que intenção? Fazer com que se implante a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Haverá um momento, meus irmãos, da nossa história de espíritos imortais, que nós compreenderemos a grande verdade. Nós não somos seres materiais. Nós estamos seres materiais, passando pelo mundo para experienciar desafios, enfrentar dificuldades, encontrar pessoas com a finalidade única de desenvolver virtudes morais e sentimentos mais nobres.
Mas quando eu preparava o material e linkei com essa ideia da era grandiosa, eu me lembrei também do Livro dos Espíritos, logo na abertura, chamado Prolegômenos, e lá está dito assim: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então vejam que a proposta dos Espíritos é de esclarecer e instruir. Na verdade, instruir e esclarecer. Nós podemos estar instruídos e não estar esclarecidos, mas jamais seremos esclarecidos se não estivermos instruídos. Então vejam que a função, a obrigação da instituição é instruir, mas esclarecimento é individual. É quando eu aceito o desafio de tentar entender o material e absorvê-lo em mim, aprender, para que os resultados possam fazer sentido na minha vida e melhorarem as minhas qualidades morais e, ao mesmo tempo, combater as sombras naturais que nós trazemos ao longo das encarnações. Pois bem, queridos, faz o link, então, essa era para a regeneração da humanidade com a era grandiosa de compreensão espiritual com Cristo e perceberemos, então, que o Espiritismo é esse consolador que tem a missão de transformar o planeta. Falamos de modo geral. Mas qual será essa missão? Qual é a missão dos espíritas? Bom, se nós somos os cristãos da atualidade, se nós somos o cristianismo redivivo, seria a pergunta ampliada. Qual a missão dos cristãos espíritas? Vejam, meus irmãos, nós não somos espíritas cristãos, somos cristãos espíritas. Nós seguimos o Cristo. Uma questão básica do Livro dos Espíritos, 625, Kardec recebe a informação dos amigos espirituais, respondendo-me a pergunta de que Jesus é o modelo e guia da humanidade que nós deveremos tentar seguir e podemos um dia almejar, conquistar a sua performance moral. Então veja que a pergunta então fica para o cristão espírita, então a missão é a mesma dada aos primeiros cristãos, aos cristãos primitivos. E qual foi a missão dada, enfim, aos cristãos primitivos? A gente a encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e também Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Marcos e Mateus estão no mesmo local, o local que Humberto de Campos vai narrar com muita precisão no livro Boa Nova, capítulo 29, com o título Os 500 da Galileia, onde ele nos faz voltar e rever as imagens. Só que Marcos e Mateus escutam meio que diferente, porque na linguagem de Mateus, a fala final de Jesus, dando a missão, foi: ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ao passo que Marcos vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não há contradições, há um somatório de ideias, porque a missão é ide, pregai, ide e ensinai. Primeiro, ide e ensinai. Meus irmãos, ir e ensinar é quando a gente ensina pelo exemplo. Ir e pregar é a tarefa que a casa propõe todo sábado, 14h, gravando pela internet, colocando depois no YouTube, para que pessoas possam acessar o conhecimento, serem instruídas para se permitirem o esclarecimento. Nós não podemos forçar ninguém a ser esclarecido, mas nós temos o dever de instruir. Então, observe que primeiro, ide e ensinai. Depois, ide e pregai. É essa a missão. Emmanuel, só para atualizar a introdução e voltarmos rapidamente à fala de Erasto, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 40, que traz como título Socorro Oportuno, Emmanuel diz assim: recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Eu não quero que ninguém levante a mão, mas eu tenho certeza absoluta, se eu pedisse
para testemunhar aqui aqueles que se sentem beneficiados pelo Espiritismo, muitos levantariam as mãos. Nós não podemos, queridos, não podemos reter o conhecimento. Não podemos ter sido beneficiados e não nos disponibilizar a levar a mensagem para que outros também alcancem o mesmo benefício de esclarecimento, de luzes, de conforto e de consolo trazido pelo Espiritismo por meio da compreensão da realidade espiritual. Pois bem, meus irmãos, daqui para frente, então, a gente vai trabalhar a fala de Erasto, e Erasto, interessante que Erasto ele vai apresentar 12 ides. Será que teria o link com os 12 apóstolos? Ou 12 tribos de Israel? Não sei, mas não é por coincidência. 12 ides. Eu vou apresentá-los rapidamente da tela, e a gente vai discutindo sobre eles e trazendo outras informações paralelas para que a gente saia daqui instruído. E o desafio me permita abrir a guarda para que o esclarecimento aconteça em mim e produza transformações. Vamos avançar, meus irmãos. O primeiro id, então, antes de falar do primeiro id, afirmar que aqui está um imperativo, aqui está uma ordenança, não é uma escolha. Nós, às vezes, somos levianos, às vezes somos extremamente autoflexíveis e acreditamos que podemos abrir concessões que burlam a nossa obrigação. São orientações imperativas. Ide e pregai. Pois bem, primeiro ide dos 12 ide e pregai. Diz assim o texto: pregar o quê? Vou trazer 3 pontos do que pregamos. Mas para frente eu incluo mais um outro que vem agregar também. 3 primeiros pontos. Ide pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Meus irmãos, essa fala de Erasto, nos falando da reencarnação, nos falando do progresso indefinido do espírito, ele serve como um carimbo onde a gente definitivamente exclui da nossa ideia qualquer tipo de condenação, qualquer tipo de castigo. Deus não condena, Deus não castiga. A ideia do inferno foi criada pelo homem no século IV. Foi incluída na Bíblia, na tradução do século IV, quando São Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso, traduziu a Bíblia do grego para o latim. Não haviam palavras que pudessem ser coerentes. E naquele momento, aproveitando aquela oportunidade de uma Bíblia que todos teriam acesso, a chamada Vulgata, a Bíblia que todos poderiam acessar, que não ficariam mais em porões dessas catedrais, nós inserimos voluntariamente o inferno para manipular as pessoas pelo medo. A ciência e a história provam isso. Não é uma fala espírita. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a igreja organizada reconhecerá esse equívoco. E eu disse que nós fizemos isso? Sim, porque se eu penso em reencarnações, há uma fala de Emmanuel no livro chamado Inspiração, onde ele diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então não podemos apontar o dedo para trás e dizer: os católicos venderam a indulgência. Aponte para si mesmo: os católicos vendemos a indulgência. Fomos nós. E agora Deus nos oportunizou uma outra chance na vida de corrigirmos os erros do passado. Então, primeiro que pregar, que não há condenação. As reencarnações sequenciais levarão a todos nós à perfeição moral e à conquista da plena felicidade. Segundo ide de Erasto, ainda no que pregar, ele diz assim: ide pregai, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e contra a iniquidade. Pregar contra a injustiça, pregar contra a iniquidade. Meus irmãos, qual é o método que eu posso usar de maior precisão
para ser verdadeiramente justo. Mateus 7, versículo 12, Sermão da Montanha. Assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Não podemos ainda, e nem queremos, mudar as pessoas, mas podemos mudar nós mesmos. Será que eu tenho sido justo com aqueles que estão na minha casa? Aqueles que eu tenho uma certa superioridade? Será que eu tenho sido justo? Eu tenho feito para com eles como gostaria que fizessem comigo? Então, a segunda coisa a pregar é contra a injustiça e contra a iniquidade. A terceira pregação, o terceiro ide do que pregar, Erasto vai dizer: ide e pregai, ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Era Erasto nos convidando a combater o materialismo. Esse que nós estamos inseridos. Esse que vem de maneira impregnada em cada um de nós. Onde a gente aprendeu, durante várias encarnações, que a felicidade está condicionada ao ter. Equívoco, meus irmãos. Ter não significa ser feliz. Felicidade constitui-se em ser. Há uma fala da questão 614 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec ouve dos amigos espirituais que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Você quer saber o que é felicidade? É compreender a lei de Deus. Isso exige esforço, um trabalho, uma pesquisa, uma dedicação, um comprometimento. Compreender a lei de Deus e aplicá-la ao dia a dia. Esse é o desafio. Se conseguirmos ser justos, se conseguirmos ser bondosos, se conseguirmos compreender que a caridade vem acima de tudo e vivenciarmos no dia a dia, nós encontraremos a felicidade, porque estaremos nos ajustando com as leis profundas de Deus. Pois bem, queridos, avançando então para o quarto ide de 12, Erasto vai agora dizer assim: ó verdadeiros adeptos. Aqui agora é por que pregar. Nós já vimos o que pregar, agora por que pregar, como pregar e a quem pregar serão as 4 perguntas. Por que pregar? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós, os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Meus irmãos, verdadeiros adeptos. Responda para você. Será que se houvesse no censo do IBGE essa pergunta, nós assinalaríamos? Alguém tem mais facilidade de arrumar uma palavra diferente de mim? Assinalaríamos essa palavra? Será que a gente seria aquele que marca um X, verdadeiros adeptos? Bom, esses sois os escolhidos de Deus. Meus irmãos, no passado, a gente cometeu um grave equívoco interpretando na teologia e desenvolvemos uma designação chamada povo escolhido, povo hebreu. E linkamos a escolha como se tivesse atrelada a benefícios, vantagens. O povo hebreu, de fato, foi escolhido para o trabalho, para uma missão. A missão bem cumprida. A missão era pregar o monoteísmo, pregar o Deus único para a humanidade. Cumpriram com honrarias. Não era para facilidades. Nenhum de nós aqui espere, na maturidade espiritual espírita, receber facilidades. Pregadores, trabalhadores, médios, quem quer que seja, também ficam doentes. Não estão livres da doença e nem de questões financeiras. Todos nós somos beneficiados porque recebemos a oportunidade de trabalhar e deveríamos aproveitá-la. Pois bem, queridos, avancemos então. No livro Boa Nova há uma história de Humberto Campos, é o capítulo 3, quando ele vai se referir às primeiras pregações. E ele conta nesse capítulo que estaria Jesus diante do templo de Salomão, observando aquela obra monumental, e passa por ele um sacerdote chamado Anã. Esse Anã, segundo Humberto Campos, é um homem irônico.
é o único adjetivo que Humberto de Campos escreve com relação a Anã. Anã vai estar com Caifás no julgamento final que condena o Cristo à morte. E Anã olha para Jesus e reconhece nele um galileu, por traços físicos. O tempo não permite desdobrarmos isso. E ele diz assim: Galileu, o que fazes na cidade? E a resposta que ele ouve é: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus na terra. Anã não entendeu nada e ironizou ainda mais e perguntou: uai, você, o que é para você o reino de Deus? O que você entende ser o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus é a construção da obra divina no coração do homem. E aí Anã retruca a resposta e diz: mas quem é que vai te ajudar? Por acaso você conquistou a amizade de um príncipe ilustre? Quem é que vai te ajudar? E o Cristo responde: os meus cooperadores hão de vir de todos os lugares. Chegarão da FABEM, chegarão da UEC, chegarão de Vila Velha, chegarão de todos os lugares. Mas para que eles cheguem, e se esse trabalhador sou eu, se eu visto a camisa do trabalhador, eu preciso me oferecer e deixar de lado melindres, pedras que nos fazem tropeçar, dificuldades, para focar no objetivo único, a missão que nos foi dada de ir pregar, ir e ensinar o Evangelho, para que o consolo que nós recebemos, meus irmãos, possa um dia pertencer à humanidade inteira. Pois bem, avancemos para o quinto dos 12 ides. A quem pregar? E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Observa, queridos, que a proposta da pregação é para todos. Algumas vezes nós olhamos alguém dirigindo uma Mercedes conversível e pensamos assim: esse camarada não pode ter problemas. Talvez não tenha os financeiros, mas tem outros, porque todos nós temos dificuldades a enfrentar. Todos nós temos provas. Pode ser familiar, financeira, física, todos nós. Se eu perguntar aqui à plenária, alguém aqui não tem problema? Levanta a mão, por favor, que não tenha problema para mim. Ninguém vai levantar a mão? Essa é a realidade. Todos nós temos problemas. Entender que a finalidade deles é progresso moral do espírito será decisivo, será derradeiro, para enfrentarmos cabeça erguida e aprender a tirar proveito das dificuldades. Pois bem, ide e pregai a todos. Sexto ide, ainda a quem pregar, e aqui Erasto tem uma sutileza nas palavras. Ele vai dizer assim: ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Os que ouvirão não serão os ricos, os pobres, os eruditos, serão aqueles que estiverem atentos. Meu irmão, minha irmã, será que estamos atentos para ouvir o que nessa tarde, o Espiritismo tem a nos propor? Será que eu tenho tentado abrir meu coração, a minha mente, para entender que eu preciso trabalhar consolação, fraternidade, trabalhar a esperança e a paz em mim primeiro, para que a paz externa de mim, para que a maneira correta de olhar os outros como irmãos externa de mim e, quem sabe, influencie alguns outros com a minha atitude. Porque as palavras, elas podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Há um filósofo americano chamado Emerson Waldo, ele tem um terceiro nome, Ralph, e ele diz uma frase extremamente impactante. Ele diz assim: o que você faz fala tão alto que as pessoas não escutam aquilo que você diz. Talvez fosse hora de nos esforçarmos a tentar ser coerente. Será que eu tenho ouvido o que eu prego? Será que eu tenho tentado me esforçar, mesmo que não conseguindo, é bem verdade, diariamente, a cumprir com o Evangelho de Jesus? Pois bem, queridos, avançamos para o sétimo ide. O relógio está um pouquinho acelerado. Posso passar alguns minutos do meu tempo? Pode passar uns minutinhos? Que eu acho que começou um pouquinho depois, não foi? Foi? Então tá bom.
Menos. Menos. Bom, a quem pregar ainda? Estamos a quem pregar. Ide, estes receberão. Quem? Os atentos. Que pode ser você, pode ser eu. Atentos para ouvir a instrução, para me autodesafiar ao esclarecimento. Diz mais, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Meus irmãos, compreender que a dor é bênção enviada por Deus, que a dificuldade, a doença pode ser uma reparação de uma falta do passado, que a dificuldade financeira ou familiar pode esconder por detrás dela uma bênção para o espírito imortal. Isso é profundamente consolador. Pois bem, queridos, 8º ide de 12. Como pregar? Vamos como pregar? Ide, homens, que grandes diante de Deus, mas de todos que Tomé, credes sem fazer de questão de ver e aceitas os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ele está fazendo menção àqueles que nós que cremos sem ver, a exemplo de Tomé, que quis tocar na chaga do Senhor. Ele, Erasto, nos exalta a crença de em ter entendido racionalmente, não precisarmos mais querer provas. Mas ele vai adiantar dizendo, eu me lembrei, é claro que aqui esse grande diante de Deus me fez lembrar do capítulo 31, uma dissertação espírita, uma participação de São Bento, um santo católico, na codificação de Kardec. Não há preconceitos aqui, onde São Bento diz assim, a estrada que vos está aberta é grande e majestosa, feliz daquele que chegar ao porto. Vai adiante. Mas para isso, cumpre não abraçar friamente a doutrina. 8º ide. Meus irmãos, cuidado com o que a gente tem ouvido falar de espiritismo social, aonde alguém já chama de igrejismo. A gente se encontra, pensamos igual. É bom receber o abraço, né? Estava sentado aqui, Terezinha veio por trás, me deu um abraço assim, tempão que eu não via Terezinha. Bom demais. O social é bom também, mas não pode ficar no social. Temos que ir adiante. A proposta espírita é um convite à mudança de atitude e comportamento, onde eu detecto corajosamente as minhas falhas, minhas faltas e procuro combatê-las dentro da possibilidade que eu tenho, entendendo que há limites, mas jamais eu me entrego, jamais eu desisto. Rapidamente, meus irmãos, 9 de 12, ide. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Falange imponente do bem. Nós, meus irmãos, parece que eles não estão enxergando direito, né? Será que somos nós a falange imponente do bem? Sim, com dificuldades, com limitações, mas dispostos a uma tarde calorosa. Nos reunimos aqui, podíamos estar em casa. Parabéns aos que vieram, os que estão na internet. Às vezes vão ver pelo telefone celular, a internet tendo que empurrar para pegar, mas estão aqui reunidos, porque entendem que podem dar uma parcela de contribuição para mudar o mundo. Meus irmãos, não podemos, nem queremos fazer demais. Não precisamos. Basta hoje tentar ser melhor do que nós somos ontem. Isso é suficiente para investir em ações que priorizem o bem de todos e combatamos a doença pior que trazemos, o orgulho e o egoísmo. Pois bem, queridos, lá no Lucas 12, 11, 12, palavra de Jesus, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. A disposição do trabalho
é o primeiro ponto, meus irmãos, a oferta do trabalho, para um dia nos transformarmos num bom trabalhador. Um trabalhador eficiente, eficaz, que use bem das ferramentas que possui para colaborar com Cristo para mudar o planeta. Começando pela mudança em si mesmo. Essa é a fundamental. Essa é a primeira. A construção do reino de Deus no coração do homem. Pois bem, queridos, 10º ide como ide e pregai. Diz assim o texto: convosco estão os espíritos elevados. Não estamos sozinhos. Naquela reunião, naquele momento da ascensão aos céus, lá de Mateus 28 e de Marcos 16, também narrado por Humberto de Campos, capítulo 29 do Boa Nova, ele vai dizer que, depois de ter dito qual era a missão, ele completa dizendo assim: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos. A tarefa é árdua, sim, é desafiadora. Receberemos críticas, censuras, mas não há problema. O Senhor irá nos acompanhando. Eu me lembrei do complemento de Erasto, vai dizer assim: certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta a incessantemente a abnegação. Meus irmãos, a abnegação, a capacidade de fazer sacrifícios, a capacidade de abrir mão de si, do seu tempo, do seu lazer, do seu haver financeiro, para contribuir com a mudança geral da humanidade. Erasto ainda completa nesse momento dizendo assim: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua pregação, a pregação do Evangelho, os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Meus irmãos, a questão é prioridade. Quando alguém diz eu não tenho tempo, talvez ele precise dizer eu não quero. Seria mais honesto, né? Porque é uma questão de priorizar. O que é que eu tenho priorizado? Será que eu entendi? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, há uma comunicação de um pastor protestante chamado V. Monod. E ele faz uma pergunta, meus irmãos, eu acho que ele estava se sentindo no púlpito da igreja. Ele pergunta assim: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Podemos pedir um casamento, pedir um salário melhor, pedir para encontrar uma árvore, podemos pedir a Deus. Mas quando nós pedimos melhoria moral, ele nos atende de imediato. O texto prossegue assim: pedis melhoria moral e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Rapidamente, meus irmãos, 11º ide. Como pregar ainda? Ide pregai. Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. No livro Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade questiona Allan Kardec, que ele queria ter certeza se Kardec estava disposto ao sacrifício, à abnegação. Então ele perguntou a Kardec: previno-te que é rude a tua missão, porque está nela mudar e transformar o mundo inteiro. Abalar e transformar o mundo inteiro. Kardec aceitou a missão. E Kardec diz assim: nesse caso, por ter aceitado a missão, reclamo tua assistência e dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e me ampararem da tarefa. E diz assim o Espírito de Verdade para Kardec: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se do teu lado não fizeres o que for necessário. Meus irmãos, os espíritos não farão a parte que nos compete. Não farão. Eles farão o que eu não posso fazer. Mas nos aguardará pacientemente a ação e a atitude sincera na direção de fazer a mudança, de usar o cristianismo redivivo para melhoria moral. Completa o texto dizendo assim: 12º ide, o último, ide pregai, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: nós não somos espíritos por acaso. Não foi por acaso que nós encontramos o espiritismo.
Há várias etapas na evolução do espírito, e eu imagino que para encontrar o espiritismo, nós temos que ter sido avaliados no mundo espiritual antes da encarnação e perceberam na gente uma sinceridade de querer, de fato, encontrar Jesus. E agora nós o encontramos. E isso, meus irmãos, é um desafio, porque encontrar com Cristo implicará em mudança moral. Necessariamente nós temos que abraçar esse evangelho e tentar vivenciá-lo, mesmo que não consigamos hoje. Mas amanhã tentamos mais uma vez. Ide e pregai. Deus nos confiou. Será que eu tenho agradecido por isso? É claro que o espiritismo não é fácil. Não, não é fácil. Quem me conhece sabe, eu venho da Igreja Batista. Eu já estava salvo, meus irmãos, estava tudo certo. Já estava garantida a minha viagem de volta. Agora tá a luta é diária. Agora a coisa tá, né? Tá apertada. Não acha árvorezinha para você ver. Tem que ter paciência, tem que lutar o dia a dia. Espiritismo, como diz Raul Teixeira, está no YouTube. Recomendo ver a palestra dele. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Está lá Raul Teixeira dizendo isso. Meus irmãos, sigamos então no Fonte Viva 167, Emmanuel, na lição Observemos-nos, diz assim: se nos confessamos aprendidos do Evangelho, observemos nossos próprios passos. Olhar para si e não para o outro. Lembremos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemos-nos ao modelo divino. Esse modelo que, para a gente, é Jesus de Nazaré, apresentado como modelo, como guia, desafiando a gente transformá-lo em nosso modelo e nosso guia pessoal. Só que, para começar a fechar, Erasto diz assim: mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. São 7 anos de Espiritismo. Ele começa em 57, 1857, e aqui a edição do livro é de 64. Já haviam muitos que haviam desistido. Muitos já haviam se transviado. E aí Erasto fala assim, pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? A gente quer convidar-nos a olharmos para nós mesmos. 6 atitudes para a gente avaliar. Para você ir marcando no censo do céu. Será que você está no bom caminho? 6 atitudes. Primeira, meus irmãos, reconhecer-os-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Então, a minha vida ensina. Meus irmãos, responda para você. Quando você chega no trabalho ou chega em casa, o que você desperta nos outros? Chega no trabalho, as pessoas sorriem. Opa, ele chegou. Ou fingem que não te viram. Qual é a proposta? A gente ainda tem tempo de reverter as situações. Nós podemos recomeçar nossas histórias. Chico disse isso. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um, eu, você, os desencarnados que vieram para ser tratados, qualquer um, podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Reconhecê-los-ei pelos princípios da caridade que ensinarão e praticarão. Segundo, reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem socorro. Reconhecê-los-ei pelo amor ao próximo. Quarto, reconhecê-los-ei pela abnegação, capacidade de fazer sacrifício pelos outros. Reconhecê-los-ei pelo desinteresse pessoal. Meus irmãos, nós temos que ser movidos pelo desinteresse pessoal. Infelizmente, o egoísmo, o orgulho, que faz parte da gente, muitas vezes falam mais alto com o objetivo mais nobre. Em tudo que fizermos, deveríamos compreender que o grande nome a ser exaltado é o de Jesus. Todos nós, em qualquer função, somos trabalhadores humílimos, que Deus nos ofertou uma possibilidade de servir. Mas quem tem que ser exaltado é Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. A ele toda honra, todo louvor, toda glória, para todo sempre.
E por fim, meus irmãos, reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Será que a lei divina tem triunfado em mim? Sim, tem hora que dá vontade de abrir a janela do carro e dizer palavrões. O velho homem quer isso, mas o homem que tenta se controlar não abre o vidro. Talvez até diga, até pense palavrões, mas não externa mais. Para um dia lá na frente, ele compreender que aquele que ofende e agride é um irmão, adoecido ainda, talvez mais adoecido que a gente, e que não saiba, não tenha o conhecimento que nós temos. Reconhecê-los-ei pelo triunfo da lei, que paga o mal com o bem. Meus irmãos, para terminar, ide e pregai. Parti então, diz Erasto, cheio de coragem, para remover essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Parti cheio de coragem. Meus irmãos, a missão é ide e pregai. Eis aí a nossa missão. Eis aí a nossa missão como espíritas. Transformarmos a nós mesmos, paulatinamente, com esforço e trabalho, e tentar pregar o evangelho, para que outros, inspirados na minha tentativa de se me tornar melhor, possam também querer acionar em si a caminhada evolutiva. É essa a proposta. Se fizermos, estaremos cumprindo com nossa obrigação. Eu tenho certeza, meus irmãos, que no mundo espiritual nós assumimos compromissos com seriedade. Talvez agora tenhamos preterido esses compromissos. Mas ainda há tempo de deixar de lado qualquer tipo de outro objetivo, diferenças que sejam, para focar na proposta espírita que nos foi passada às mãos de transformar o mundo num mundo melhor. Então, que o Cristo nos abençoe e que saímos daqui incomodados. Que durante a noite o anjo de guarda nos dê uma cutucada na costela, sabe aquela de lado? Lembra do que você ouviu. Você não veio passear na terra, não. Você veio para ser útil nas mãos do Cristo, para ajudar corações a encontrarem consolo e paz. Muita paz para todos nós. O Hélio, a gente já sai mais cheio de energia do que até precisava, né? É esse companheiro dedicado à divulgação de norte a sul do Espírito Santo e outros estados. O mesmo entusiasmo, com a mesma vontade, é um mensageiro, faz o seu trabalho com muito amor. E espiritismo tem que ter amor em tudo que se faz, do mais simples tarefa, do varrer um quintal, atrás dessa palavra tão maravilhosa para nós. Nós agradecemos, Hélio, a sua presença e a casa está sempre aberta para você, para todos aqueles que trazem essa mensagem consoladora da doutrina. Nós vamos pedir ao nosso companheiro, então, para que nos conduza em prece. Irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus e pedir aos nossos mentores, aos mentores da casa, que abençoe todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que esse banquete espiritual pudesse ser oferecido para nós. Pedimos aos nossos mentores também que estejam juntos dos nossos médiuns e dos nossos tarefeiros que irão dar continuidade às atividades da casa. Mestre Jesus, mais uma vez agradecido. Que os teus ensinamentos, mestre, possam ser cada vez mais compreendidos, difundidos e praticados por todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos sempre ser instrumento da tua luz, da tua paz, do teu amor. Que assim seja, mestre, mais uma vez, obrigado e amém.